Para você, uma ótima noite. No ar, mais uma edição do Plantão 47 aqui pela TV Plan. Uma ótima noite para você, 13 de maio, feriado, e você acompanhando a nossa programação. Edição gravada do Plantão, sempre tratando de assuntos de interesse da população. Por isso, mesmo o programa sendo gravado, você pode encaminhar para a gente as suas mensagens com dúvidas. Depois a gente responde para você no decorrer dos dias, tá certo? O nosso WhatsApp é o 999-27-3591. Também no Facebook, você acompanha a nossa programação ao vivo. Tá aqui na tela para você, facebook.com/TV Plan Web. Gente, olha só, hoje é 3 de maio, feriado municipal, né, dia de São Benedito. A festa está acontecendo na cidade e nós vamos falar hoje no plantão sobre a saúde do trabalhador. Tivemos há poucos dias o início da Olintra aqui em Poços de Caldas, o feriado, né, do Dia do Trabalhador também. É um assunto que vem ganhando cada vez mais corpo dentro das próprias empresas. Para falar sobre esse tema conosco, eu recebo ele é médico, o Dr. Luciano Rezende Ferreira. Ele é autor do livro Trabalho e Desenvolvimento Humano. Muito obrigado por participar com a gente, doutor Luciano. Bem-vindo a essa edição do Plantão 47. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar presente e discutir esse tema aí que é tão importante e atual. Com certeza, sempre atual, né, a questão do trabalho. Eu quero dar as boas-vindas também a ela, muito honrado com a sua presença. Ela é coordenadora do projeto Viva Mais. Ela é educadora física, a Neia. Boa noite, bem-vinda ao Plantão, Neia. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. É um prazer. O que é o projeto Viva Mais? Viva Mais é um programa multidisciplinar que visa a prevenção e a qualidade de vida dos funcionários da população em geral. É uma equipe formada, então, por uma enfermeira, nutricionista, uma técnica de enfermagem, o fisioterapeuta e o educador físico. Agora nós estamos implantando Pilates ali no começo da João Pinheiro para atender a população em geral. Não precisa ter o plano de saúde da Climep, qualquer pessoa pode chegar e passar por todos os nossos atendimentos e fazer o Pilates e uma quick massagem. A Neia faz parte daquela equipe multidisciplinar da Climep, que já é conhecida, fica ali, né, na altura da Avenida João Pinheiro, né, já chegando ali na Junqueiros. Então o pessoal já até acostumou a passar por ali, não é isso? Já temos os nossos clientes cativos, estão sempre passando e cuidando da saúde e recebendo algumas orientações. Tem o pessoal fixo já? Já temos o pessoal fixo. Doutor Luciano, vamos falar um pouquinho desse trabalho também, desse livro, Trabalho e Desenvolvimento Humano. Várias pessoas participaram desse projeto? Exatamente, foi uma obra assim, que foi desenvolvida a partir do mestrado que a gente tem em Ambiente, Sociedade e Educação lá na Unify, em São João da Boa Vista, e com os professores do mestrado. E cada um abordou o seu tema, né, relacionado ao trabalho e ao desenvolvimento humano. Foram 7 temas abordados. 7 temas? 7 temas. 7 temas pontuais, digamos assim. Pontuais, mas bem amplos e integrados, né? O livro ele um pouco se comunica com os vários capítulos, né? A gente teve o tema, por exemplo, o da ótica da ONU em relação ao trabalho, né? A ONU coloca, desde o relatório de desenvolvimento humano que foi feito em 2015, o trabalho como motor do desenvolvimento humano, como base do desenvolvimento humano. E isso é importante. A gente sabe que o trabalho é uma virtude, né? O trabalho ele é uma necessidade e então a ONU coloca isso e aborda inclusive temas relacionados ao cuidador de idosos, que é uma questão muito frequente hoje na nossa realidade, na nossa sociedade, e a questão de outros temas, incluindo também o aposentado, né, que tem cada vez mais ficando no mercado de trabalho. Até mesmo com a própria expectativa de vida, né? Ela vem aumentando de uns tempos para cá e isso faz com que, né, a pessoa vá entrando no mercado de trabalho. Exatamente. Muito bem. Como que é lá no dia a dia de vocês, através desse programa? Agora do dia 22 ao dia 25, nós tivemos na Climep a Semana de Cuidados com a Coluna. Então, nós passamos em cada setor orientando os funcionários a posição correta de se sentar, passando alguns alongamentos para serem rotineiros, para eles estarem incluindo como hábito mesmo na vida deles, para poder melhorar um pouco as lesões que vem sofrendo durante o período de trabalho, porque o pessoal, eles não aproveitam muito as oportunidades. A Climep oferece um programa de
atividade física para os funcionários. Para os colaboradores. Para os colaboradores, sim. Bacana. Temos uma academia, agora foi implantado dança, foi implantado pilates. Essa academia, e tem funcional também, e uma equipe de corrida, que a gente já vem a um trabalho há 4 anos com as meninas. Já é bem conhecida, né? Sim. Só que mesmo com isso, o pessoal ainda sempre tem uma desculpa. Eles demoram a ter uma consciência da necessidade da prática de atividade física como forma de prevenção. E nesse ponto, eles vêm oferecendo várias atividades ali dentro, informativas, para melhorar a qualidade de vida. Essas atividades, ela poderia comparar com... É uma atividade laboral ali mesmo? Sim, seria considerado uma atividade laboral, com orientações mesmo de como atender o telefone, de como se sentar, os alongamentos necessários para você fazer com as mãos, porque fica muito tempo digitando. E o quanto faz a diferença, né? Sim. Evita uma lesão, como você citou, como educadora física, Sim. né? Você fica ali prestando atenção na pessoa, dá aquela cobradinha. Só observando, a gente passa a dar melhora a postura, chega o bumbum um pouquinho mais para trás, mantém os pés firmes no chão, ângulo de 90 graus, ombros para trás, evitar de atender o telefone e digitar ao mesmo tempo, por conta da coluna cervical, né? Fica toda sobrecarregada com essa posição que a gente fica, evitar de ficar sentado numa perna só. Eu queria cruzar as pernas aqui, ela falou, melhor não cruzar as pernas agora, Paula. Né, doutor Luciano? Para evitar uma sobrecarga no quadril, sim. Mesmo. Acaba assim, chegar o bumbum bem atrás, se necessário, fazer um rolinho, colocar atrás nas costas, para evitar mesmo essa sobrecarga. Na verdade, não é muito cultural ainda, doutor, no nosso país, as pessoas se preocuparem com isso dentro do trabalho, né? Sim, mas é uma coisa que deve ser estimulada, porque os problemas osteomusculares, né? Sim. Eles são uma das causas principais de afastamento, né, de adoecimento, relacionado ou não ao trabalho, entendeu? Então você tem as doenças osteomusculares ou através de acidentes, fraturas, ou mesmo as doenças, né, a lombalgia, por exemplo, né, a dor lombar aguda ou crônica, ela é uma das causas principais de afastamento, né, tanto pelo INSS como de curto prazo. E é mais comum do que a gente imagina. Sim. Essa questão dos afastamentos, tanto na iniciativa privada como na rede pública também, sim, né? Sim. E a prevenção, como esse trabalho que está sendo feito aí pela CLIMEP, é fundamental para você prevenir e atuar dentro, né, de evitar a ocorrência desses distúrbios. Olha só, nós vamos até a Oral Sim Implantes, eu tenho um recado para você, acompanhe. Todo mundo sabe que maio é o mês especial das mães, não é isso? E a Oral Sim Implantes, é claro, está à disposição de você que é mãe, você que é avô, você que está à disposição para realizar aquele tão sonhado implante dentário. Então, pessoal, chega de sofrer com dentadura, chega de sofrer com ponte móvel, você só precisa ligar no 3114 0300, 3114 0300 e agendar a sua avaliação. Atenção, hein? Você que é filho, você que é filha, marido, neto, dê esse presente para ela. A família da Oral Sim Implantes está bastante motivada para devolver o sorriso que todas as mamães e todas as vovós merecem. Eu vou repetir, hein? 3114 0300. Na Oral Sim Implantes você pode confiar. 3114 0300. Mãe, o sorriso que transforma. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Você acompanha o recado da Oral Sim Implantes na Correia Neto 430, aqui na área central da cidade. Liga lá, 35 3114 0300. Para você que está chegando agora, estamos aqui com o Dr. Luciano, médico trabalhista, e também com a Neia. Ela é educadora física da CLIMEP, faz parte de um projeto super bacana. É claro que as pessoas hoje, eu tenho certeza que o Dr. Luciano já ouviu isso, que a Neia também já ouviu isso. De alguma pessoa. Eu passo mais tempo no meu trabalho do que com a minha própria família. Isso é uma coisa hoje muito comum de ouvir também, né, doutor Luciano? Sim, possivelmente isso é verdade. E acaba sendo verdade, né? Na maioria no meu caso vezes, é verdade, por exemplo. E a gente tem que se preocupar realmente. Sim, porque toda essa parte de ações preventivas, a gente tem que estar executando muitas vezes no trabalho. Né? O livro aborda isso também? Essa questão do tempo dentro da empresa ou do trabalho? Ali que sim, a gente aborda, tem um capítulo voltado para o trabalho decente, o trabalho sustentável e a da saúde do trabalhador,
que aí a gente aborda bem essa questão do tempo que a pessoa fica e das medidas que a gente possa fazer para prevenir determinadas patologias. Hoje o conceito atual é de saúde total do trabalhador, tá? Esse conceito de saúde total do trabalhador envolve a integração entre saúde e segurança e o bem-estar biopsicossocial. E dentro desse bem-estar biopsicossocial entra essa parte preventiva, né? Que é associada à atividade física, porque ele passa muito tempo no trabalho, exatamente isso, e às vezes em posturas forçadas, etc. Então ele é uma pessoa em risco de desenvolver determinadas patologias. Então é importante a gente abordar ele como um todo e com bastante ações preventivas. Nós vamos até a Sertaneja, tem um recado para você, acompanhe. Eu tenho uma pergunta para você que está ligadinho aí no programa do Paulo Marcelo. Você gosta de pagar barato? Então chegou a sua vez. Você gosta de comprar com descontos? Chegou a sua hora. E acompanhe nesse comercial que você não vai se arrepender. Eu preparei especialmente para você uma super promoção no setor de eletroportáteis. Mondial Air Fryer 3 litros, apenas R$ 299,90. E para você que quer um liquidificador novo, liquidificador Mondial, com 500 watts de potência, apenas R$ 74,90. Roteador TP-Link C5 para internet de 100 megas ou mais, você tem aqui por R$ 329,90. É super preço. Tem internet de mais de 100 megas? R$ 329,90 você leva o C5. Lavadora kart de alta pressão, apenas R$ 329,90 à vista ou em 3 vezes sem juros no cartão. E para finalizar, os dois setores queridinhos da loja. Você tem aqui smartphones com os melhores preços da cidade. Pode vir que nós não vamos perder negócio. E o setor de televisores também está incrível. Meu convite está feito. É a Semana Arrasadora na Sertaneja. Estamos com preços imbatíveis. Vem para a Sertaneja, porque aqui nós não perdemos negócio. Sertaneja na Francisco Salles 555, de frente ao terminal de linhas urbanas. Esse bem-estar psicossocial, ele tem a ver também com a parte fora do trabalho, doutor? Sim. Não é só ali dentro da sala, tem que por abordar exemplo. o trabalhador, não só no ambiente do trabalho, bem como também fora dele, né? Onde muitas vezes questões familiares, às vezes questões pessoais, ele leva para o trabalho e isso acaba prejudicando até no rendimento dele no trabalho. Questões pessoais, questões até de onde ele mora, dificuldade para chegar no trabalho. Então, tudo isso é importante a gente ficar atento. Às vezes a própria empresa não ouve isso, né? Não busca saber o que se passa ali na vida particular mesmo do colaborador, né? Exatamente. E isso faz toda a diferença. Faz, com certeza. Faz toda a diferença. A ginástica laboral, falando até em termos de rendimento também do colaborador, né, ela faz uma diferença danada. Sim. É só você imaginar, você vai na academia de manhã, o seu pique para o dia de trabalho ele é outro. Né? Muda o ânimo, né? Muda ali a vontade de fazer as coisas acontecerem. Agora imagina isso levado para dentro ali do mercado de trabalho, isso faz uma diferença danada. Faz. O funcionário ele já chega meio estressado, pegando o gancho do doutor. Ele já chega estressado por conta do ônibus, porque atrasou, por conta de vários N fatores. Às vezes não dormiu bem por conta de filho, às vezes está nervoso, brigou com o marido. Então, se essa pessoa chega e já tem academia lá, vou fazer uma meia hora de bicicleta, que seja de esteira. Na hora que ela sair da academia, ela tem outro pique, é outra disposição. Então, seria um dos benefícios da atividade física para a empresa. Ela descarrega ali aquela tensão, sim, né, no local. Para o funcionário, porque ele chegou nervoso, ele está cheio de problemas. Então, ele está ali na academia, tem a parte da interação social também, ele conversa um pouquinho com um, conversa com o outro, acaba que nem percebe o tempo passar e sai dali bem renovado, mais disposto para o trabalho e feliz, né? Resumindo, porque durante a atividade ele sente um prazer que às vezes ele nem está percebendo, porque ele está descarregando aquela energia acumulada ali, vamos dizer uma energia ruim, né? Descarregou e está pronto para o trabalho. E o rendimento, é perceptível Sim. isso nos resultados ali da empresa? Sim, é perceptível. A atividade física tem grande influência no desenvolvimento do funcionário. A partir do momento que ele começa a fazer as atividades rotineiras, né, que ele começa a fazer os exercícios e começa a trabalhar sorrindo, o rendimento é notável, principalmente pelo gestor do setor. Bacana isso, né? Tem esse controle também, né, doutor? Para poder, né, acompanhar ali se está dando certo ou não. Sim, um dos instrumentos que a gente tem para avaliar isso é o índice de capacidade funcional
do trabalho. É um questionário que a gente pode aplicar e o que a gente percebe é que essa capacidade funcional dele melhora muito com a atividade física preventiva e uma alimentação adequada. Mas com a atividade o ganho é fundamental. É fundamental. Ainda tem esse assunto da alimentação também, né? Que tem que ser levado muito a sério. Sim, principalmente assim porque muitos dos trabalhadores que a gente acaba avaliando são portadores de hipertensão e diabetes, né? Que é muito frequente na nossa população. Nesses e nos que também não tem essa patologia, mas tem às vezes um problema de sobrepeso ou obesidade, a gente tem que estar enfatizando muito a questão de uma alimentação mais saudável. Muito bem. A Drogaria Americana tem um recado para você. Acompanhe. Olha só, pessoal, a Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito e as promoções não param por lá. Descontos imbatíveis em toda a linha de medicamentos genéricos. Agora também com um delivery. Entrega para toda a cidade com taxa única de R$5 só na Drogaria Americana aqui em Poços de Caldas. Anota aí, Francisco Salles, Remígio Prézia, Assis Figueiredo e Avenida João Pinheiro. É Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Drogaria Americana em 4 endereços aqui em Poços de Caldas, Francisco Salles, Remígio Prézia, Assis Figueiredo e Avenida João Pinheiro. Primeiro intervalo chegando, daqui a pouco tem a segunda parte do plantão. Até já. De volta com a segunda parte do Plantão 47 aqui na TV Plan. Bem-vindo você que nos acompanha pelo facebook.com/TV Plan Web. Hoje nosso tema é a saúde do trabalhador, o mercado de trabalho também, o bem-estar no mercado de trabalho. Eu falo hoje com a Neia, ela é educadora física, ela faz parte de um projeto super bacana da Climep aqui em Poços de Caldas, e também o Dr. Luciano Rezende Ferreira, que lançou esse livro, inclusive, doutor Luciano, na Feira do Livro aqui em Poços de Caldas. O lançamento foi na Feira do Livro? Não, o lançamento foi na Associação MERG no final do ano passado. Foi no final do ano passado. E a gente está fazendo a divulgação. Então vocês fizeram a divulgação na Feira do Livro aqui em Poços de Caldas. Como escritor de Poços de Caldas, no estande dos escritores de Poços de Caldas. Que bacana, gente. Olha só o título do livro, Trabalho e Desenvolvimento Humano. O doutor Luciano, ele participou com a gente lá da edição do Plantão da Tarde, e eu lembro que eu perguntei para o senhor, uma coisa está atrelada à outra, né? Sim. O trabalho, o desenvolvimento humano, uma coisa tem que andar junto ali, né? Tem que andar junto. Como a gente já falou no início, a ONU coloca isso como fundamental para o desenvolvimento humano, e é sempre bom a gente associar a questão do ser social, né, do caráter social e o trabalho, né, dentro de condições adequadas, sempre respeitando aí o ambiente e a saúde do trabalhador. Muito bem. Essa alternância do colaborador dentro da empresa, né? Tem colaborador que fica mais sentado, outros ficam de pé. Existe um acompanhamento também sobre isso? A gente procura orientar. Existe uma orientação. Sim, a gente procura estar sempre orientando, eu estou sempre à disposição deles. Eu falo, qualquer dúvida, qualquer dor que esteja sentindo, pode me procurar que eu passo o exercício ou alguma coisa para estar melhorando. E uma orientação. Hoje mesmo nós fizemos uma orientação com o pessoal da recepção e foi comentado isso, que o pessoal fica muito tempo sentado e outros muito tempo de pé. A gente está sempre orientando os funcionários a se ficar muito tempo de pé, dá uma alongadinha, vai pegar uma água, alonga, volta para a posição. Se não tem como levantar, continua sentadinho ali por conta do cliente que está você está prestando atendimento, faz uma ponta de pé para ter um retorno venoso, porque você ficar muito tempo sentado pode vir causar muitas lesões futuramente, ou algum problema de circulação. Muito bem. Eu tenho um recado La Shop para você, acompanhe comigo. Só no La Shop Acabamentos você encontra as melhores marcas do Brasil com os menores preços da região. Tem porcelanatos, revestimentos, louças, metais e esquadrias e, claro, a equipe de atendimento técnico. Tem até arquiteto e arquiteta para bem atendê-los, hein? Passa por lá, pode falar em meu nome. Vereador Edmundo Cardilo 36 na Cascatinha. É La Shop, é Rede de Minas, é a marca da construção. La Shop, Vereador Edmundo Cardilo 36 no bairro da Cascatinha. Hoje em dia, doutor, nós vivemos a era digital, né? Isso, de certa forma, tá no trabalho, tá na nossa casa, tá no dia a dia. A pessoa está caminhando na rua, ela está mexendo ali no celular também.
né? Como se adequar a isso sem ter algum transtorno no futuro? Então, o mundo digital ele veio para ficar, a tecnologia, ela no trabalho assim, ela tem uma participação muito importante, porém o uso excessivo de determinadas tecnologias acaba sendo prejudicial, né? Principalmente para a questão postural, né? Postural, principalmente. Principalmente para a questão da coluna cervical, ou ficar muito tempo, né, com a cabeça abaixada, ou às vezes com o braço levantado. Tem gente que fica com o celular até deitado, né? Pessoa deitada. Então, assim, a gente tem que muitas vezes orientar o indivíduo pelo uso excessivo principalmente dessa tecnologia digital do celular, principalmente, e de outras também, e para ele usar isso a seu favor, não contra, né? Inclusive até pegando a questão da conversa de você ficar muito tempo sentado, muito tempo na mesma posição, a gente tem aplicativos, né, de celular junto com alguns relógios que ele te avisa que você está muito tempo sentado, que é hora de você levantar. Entendeu? Então o indivíduo, por exemplo, está fazendo uma atividade sentada por muito tempo, a gente recomenda, né, que não fique na mesma posição além de 1 hora. Né? 1 hora já é o período para você levantar, esticar um pouquinho a perna, de preferência fazer um alongamento, né? Isso é bem recomendado também. Então, a gente tem que, muitas vezes, usar a tecnologia a nosso favor. A nosso favor. Não contra. Nós vivemos hoje a era dos aplicativos. Tem aplicativos que controlam até o sono, né? Sim. Quanto tempo você está dormindo. Aliás, o sono é algo fundamental também, né, para o dia a dia do colaborador. Sim. A pessoa que pratica atividade física, e dorme bem, se alimenta bem, ela vai ter outro dia. Ela vai ter uma disposição bem maior. Vai dormir melhor, porque qualquer atividade que você venha fazer, para você obter um resultado positivo, você tem que ter tantas horas de sono, até 8 horas no mínimo de uma noite bem dormida, se alimentar, fazer boas escolhas, né? Se alimentar de 3 em 3 horas, ingerir bastante líquido. Então é uma sequência de fatores. Uma atividade puxa a outra. Não adianta você praticar não adianta você praticar exercício e comer muito, ou ficar sem dormir, passar a noite na noitada e querer um resultado, vamos dizer assim, de emagrecimento, de hipertrofia. Tudo tem seu tempo. Então você precisa dormir bem, se alimentar bem e praticar exercício físico. Tudo tem que ter um meio termo. Meio termo? Meio termo, tudo na vida, doutor. Inclusive essa questão do sono é uma das causas. O sono ruim, né, com baixa qualidade, ele tem muita relação com o afastamento. O indivíduo que às vezes dorme mal por algum quadro de dor, né, relacionado a algum problema osteomuscular, muitas vezes no dia seguinte ele não consegue desempenhar e muitas vezes procura auxílio médico e nesses casos já é concedido o atestado médico. Ele não consegue trabalhar. Por causa do sono, Sim, não consegue sono concentrar, ruim, faz mal. Não consegue. Dormiu 1, 2, 3 horas. Vai desenvolvendo uma insônia, né? Aí a prática constante de atividade vai ajudar nisso também. Dormir. Uma bela noite de sono vai fazer a pessoa se desenvolver melhor. Existe uma quantidade de horas, doutor, para se dormir? O pessoal fala de 8 horas, é o básico ali, é o mínimo do mínimo, ou isso varia de pessoa para pessoa? O importante, assim, a hora é um pouco variável, mas o importante é que ele tenha uma quantidade de horas do sono que relaxa, do sono mais profundo, né? A gente tem sonos mais superficiais e o sono mais profundo. Esse sono mais profundo, ele tem que geralmente acontecer por 4 a 5 horas, geralmente pelo menos para cada indivíduo. É claro que essa faixa ela varia com a faixa etária do indivíduo, né? Criança dorme muito mais e depois na faixa adulta a gente acaba dormindo um pouco menos. Mas o importante é que esse sono mais profundo, ele chegue pelo menos de 4 a 5 horas, o sono relaxante. Porque muitas vezes ele tem um sono muito superficial, acorda com qualquer coisa, ele não relaxa. Ele acha que dormiu, mas acorda cansado. E aí não descansa nada, vai realmente interferir no outro dia dentro do trabalho também. Vamos até a estação do cartucho.
Pensou em agilidade para suas impressões, manutenção de computadores, impressores e recargas? Além de venda de cartuchos e muito mais? A sua solução está na Poços Print. Recargas expressas feitas na hora. Eles cuidam da manutenção do seu equipamento, oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica. Tudo para o conforto e segurança. Entrega grátis para Poços de Caldas. É só ligar no 3713-6561 ou peça pelo WhatsApp 99700-4235. Poços Print, Prefeito Chagas 305. Estação do Cartucho, na Rio Grande do Norte, aqui na área central da cidade. Gente, a ANEA, para quem está chegando agora, ela faz parte é um programa, né, Viva Sim. Mais, da Climep, aqui em Poços de Caldas. Nós estamos longe ainda, na verdade, né, de que todas as empresas possam adotar algo voltado, né, especificamente para os funcionários. Imagina só, quando a gente chegar nessa época, doutor, todo mundo lá está fazendo uma ginástica de manhã, fazendo um alongamento para começar a trabalhar. Imagina só que beleza isso, né? Quando todo mundo estiver nesse patamar, né? Sim, a ginástica laboral aí ela é fundamental para a prevenção de doenças osteomusculares. Isso ainda não é cultural. Não é cultural. Infelizmente não é cultural ainda. Da nossa realidade. Não é dentro da nossa realidade ainda. Mas o que a gente tem percebido, a Justiça do Trabalho, quando esses casos associados a problemas osteomusculares vão para a Justiça geralmente ela avalia bem a empresa que utilizou medidas preventivas e ergonômicas, inclusive de análise ergonômica no trabalho, inclusive para amenizar a punição, né, em termos de indenização trabalhista para o trabalhador. Entendeu? Ela valoriza a empresa que faz esse tipo de medida e em contraposição com aquelas empresas que, vamos dizer assim, não tem nenhuma preocupação em instituir essas medidas. Talvez a própria ANEA tenha mais experiência. Com o bem-estar do colaborador. Sim. Você já presenciou isso? Já presenciei. A Climep se preocupa tanto com isso. A gente tem uma clínica de fisioterapia e nós temos 2 fisioterapeutas que trabalham com a parte ergonômica, com a parte de ginástica laboral. Então, na nossa clínica São Luís, os funcionários estão acostumados já com esse tipo de trabalho, visando isso, a qualidade de vida. Qualidade de vida. Sim, e qualidade de vida. Na verdade, está tudo atrelada a outra, né? Sim. E só complementando, e o E-Social, né? Sim. É uma questão que vai ser implementada mais cedo ou mais tarde, eles estão um pouco adiando o prazo para a implantação do E-Social, mas um dos pontos que vai ser avaliado no E-Social é a questão ergonômica. Sim. Né? E então a empresa que não tiver envolvida com ações ergonômicas, possivelmente o próprio E-Social já vai, de certa forma, multar, vai fazer alguma intervenção junto à empresa. Olha só, super bacana esse trecho do livro, gente, o capítulo 2. Olha só, o caráter ontológico do trabalho e o desenvolvimento do ser social. Fala um pouquinho desse trecho do livro pra gente, então, doutor. Esse foi uma abordagem bem do ser social, porque o trabalho, assim, nas sociedades mais antigas, sempre foi visto como uma questão de penúria, né, de esforço, assim, e em detrimento da sua saúde para enriquecimento de outras pessoas. Né? Esse é o conceito original. Inclusive tem várias teorias em relação a essa questão social, inclusive teoria marxista, etc. Então você tem alguns pontos negativos e alguns pontos positivos em relação à questão, né, do ser social, como isso vai ser aplicado. E o que a gente percebe, na prática, assim, a gente está num mundo capitalista. Né? Fato. Então, o trabalho é uma necessidade. Então, a gente tem que fazer essa abordagem de uma maneira em que o ser social, o caráter social dele, ele esteja também envolvido. Né? E que a gente não separe isso. E muitas vezes, muitas empresas esquecem de ver esse aspecto social do trabalhador, que é muito importante. Isso acaba agravando lá na frente, sim, né? Sim. Pode gerar insatisfação, doença, e esse trabalhador pode se afastar, né, do trabalho, e muitas vezes no que ele está
está colocando lá no afastamento, no atestado, na verdade é uma insatisfação com o trabalho, não a doença em si. Porque o atestado ele não traz a motivação dele, a autorrealização, a autoestima dele. Não está fazendo bem para ele também, né? Sim. Então, psicologicamente também, né? Então é importante, às vezes, você ter gestores. Hoje em dia a gente está falando muito da gestão humanizada do trabalho. Você tem um gestor que ouça o trabalhador, né? E que ele também coloque para o gestor as expectativas em relação ao trabalho. Então é importante essa troca. Na gestão humanizada, a gente percebe, né, que o índice de insatisfação, de afastamento do indivíduo é bem menor, né? Agora, por outro lado, numa empresa em que você tem o gestor trancado numa sala e fazendo as coisas do jeito que ele quer, sem estar ouvindo o trabalhador, o índice de insatisfação, o índice de afastamento é altíssimo. Sem contar que isso, na verdade, acaba custando muito mais caro para a empresa. Sim. Né? O funcionário ele vai se afastar, ela vai ter que treinar um outro para fazer, né, a função dele. Hoje, toda empresa ela trabalha em questão de produtividade. É produtividade. Não tem como. Né? Então, isso afeta vários aspectos dentro da empresa. Recado Artipel para você, acompanhe. Sabe por que a Artipel realmente veste a camisa para te atender? Então eu vou te contar, hein? Localização, 2 mega lojas no centro da cidade. Tem tradição, são 46 anos, líder no mercado de postos e região. Tem variedade também, as mais famosas e diversas marcas que você encontra. Além da confiança, equipe altamente treinada para te atender. Você e a sua família. Tem também a modernidade, sempre em busca de novidades e tendências. Tudo o que você precisa em um só lugar. Assis 674 e Rio de Janeiro 121. Conheça mais no Instagram, @artipelpapelaria. Artipel na Rio de Janeiro 121 e na Assis 674. Daqui a pouco a gente volta com a terceira parte do plantão. Até já. De volta com a terceira parte do Plantão 47 aqui pela TV Plan. Tem um recado da Onix para você. Acompanhe. Olha só, plantonista, tem uma dica sensacional para você que busca rapidez, praticidade na hora de se locomover aqui em Poços de Caldas. Chegou a Onix, seu novo aplicativo de transporte de passageiro. E para começar a usar é muito fácil. O download é totalmente gratuito. Para telefones do sistema Android, é só você fazer o download pela Play Store, buscando por Onix Carro ou Onix Passageiro. Já para os aparelhos iOS, baixe o aplicativo Seu Motorista e selecione a Onix. Faça o cadastro e escolha o seu destino com preço justo. Simples assim. Onix, chamou, chegou. Onix, seu aplicativo aqui em Poços de Caldas. Hoje o nosso tema é a saúde do trabalhador. Dr. Luciano Rezende Ferreira, ele é autor do livro Trabalho e Desenvolvimento Humano. Eu recebo também, aqui no estúdio do Plantão 47, a educadora física, a Neia. Ela é coordenadora do projeto Viva Mais da Climep aqui em Poços de Caldas. O tema, gente, é realmente, né, o bem-estar do trabalhador. A questão psíquica do trabalhador, doutor, ela faz parte também de todo esse processo. A saúde mental hoje em dia é um dos temas mais abordados, né? É um dos temas mais abordados? Sim, porque como acho que eu falei no início, a doença osteomuscular é uma das primeiras causas de afastamento, mas a segunda já vem os problemas relacionados à saúde mental. O que é isso? É a ansiedade, a própria ansiedade, depressão? a síndrome, né, de burnout, né, que é de desgaste físico, mental, associada ao excesso de trabalho. Então, essa questão da parte mental, psíquica, ela tem muito a ver com a necessidade do indivíduo buscar o que a gente chama de bem-estar, né, bem-estar subjetivo. Sim. Esse bem-estar subjetivo, ele tem muito a ver com a psicologia positiva, né? E quando ele não encontra isso no trabalho, ou mesmo em casa, em outros setores onde ele convive,
muitas vezes você pode ele fica mais vulnerável a ser acometido com doenças, transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, que até um tempo a gente tinha muito preconceito, né, em relação a Sim. isso. Hoje é muito frequente, né, um quadro de transtorno ansioso, depressivo é muito comum a gente pegar em vários setores do trabalho, e a gente tem que estar abordando. E como a Né falou, e a gente sempre reforça, a atividade física ela tem um papel assim fundamental na prevenção desses aspectos ansiosos, de doenças depressivos, né? A depressão ela pode ser controlada muitas vezes com atividade física e abordagem, e outros tipos de abordagem. Então, é muito frequente e a gente tem que estar atento a identificar os trabalhadores que estão mais vulneráveis para apresentar esses problemas. Vamos até a Ciclopostos. Tá a fim de pedalar na bike dos seus sonhos? Só na Ciclopostos você pedala pra valer com a linha Oji. Bike de ponta em até 10 vezes sem juros no cartão. Equipamentos, acessórios e diversão garantida. Tem convênio com estacionamento. Só na Ciclopostos, na Avenida Santo Antônio, 327. Conheça mais pelo facebook.com/ciclopostos. Ciclopostos na Avenida Santo Antônio, 327, no bairro da Cascatinha. Dr. Luciano citou síndrome de burnout. Esse assunto ele vem ganhando mais espaço até mesmo na mídia nos últimos tempos. Sim. É muito comum isso, doutor, no dia a dia de vocês, na medicina? Muito comum em algumas atividades, né, em que você tem uma fadiga tanto física, mas principalmente mental, e excesso de carga de trabalho. O indivíduo, muitas vezes aquele indivíduo que está sem, às vezes, tirar um período de descanso, de férias e tal, muitas vezes ele desenvolve essa síndrome. E ela pode ter consequências graves. Agora tem que ser identificada, geralmente o indivíduo ele é afastado um tempo do trabalho, e a gente tem que orientar as atividades de uma forma geral, né? E a atividade física é fundamental nisso. O difícil são as empresas entenderem isso também, Sim. né? Sim. Terem isso em mente, né? Fazer a coisa acontecer. Sim. Nós lá na Climep, nós oferecemos uma equipe, né, multidisciplinar. Sim. Então, o funcionário, quando ele tem algum problema, nós temos uma psicóloga dentro da empresa, que ele vai até a psicóloga e conversa com ela. Lógico que é sigiloso, né? Claro, entre eles, claro. Mas o funcionário ele acaba chegando muito insatisfeito, muito nervoso, porque às vezes foi maltratado por um cliente ou ouviu alguma coisa de um colega que não gostou. Então ele procura a psicóloga e ela passa algumas orientações. Lógico que a gente está sempre tentando motivá-los a começar a fazer atividade física, que é mais difícil, né? Que eles têm sempre uma resistência e tem toda uma justificativa. No horário de almoço eu tenho que fazer isso, depois do horário, não posso. Então ele consegue conversar com a psicóloga, aquele curto prazo ela passa algumas orientações dentro da área dela, né? E o colaborador acaba voltando para o trabalho um pouco mais tranquilo. Então é importante isso mesmo, de ter o psicólogo, ser um trabalho completo, né? Doutor, uma coisa que me preocupa muito são as mudanças, né, que o nosso país vem passando, principalmente se tratando das leis. Nós já tivemos a lei da terceirização, né, que foi aprovada ainda no governo Michel Temer, né, depois a reforma trabalhista também por um todo, e agora está sendo discutido também a reforma da Previdência. O que eu estou questionando aqui é a questão dos direitos realmente, né, porque isso, até falando da própria terceirização, né, até onde vai, né, a responsabilidade das empresas após isso, o terceirizado, sem contar que o brasileiro ele não tem nem mesmo a cultura de poupar também. Não são Sim. todos que têm, né, esse foco ali de guardar um dinheiro todo mês para a Previdência, que seja. É preocupante, né? É preocupante. Eu acho que isso gera muita insegurança entre os trabalhadores, né? E essa questão da terceirização gera um pouco de polêmica, porque muitas vezes é questionado se o grau de segurança, de atenção à saúde que o indivíduo de empresa terceirizada é o mesmo que de uma empresa que está tendo esse serviço prestado. Então, isso é muito questionado. Mas, por outro lado, a empresa ela argumenta que ela só consegue
aumentar, né, a sua produção, gerar mais empregos, em função de um menor ônus para manter os trabalhadores. E isso, pela terceirização, foi uma solução que foi encontrada. Então, isso é muito complicado, acho que a gente tem que avaliar cada caso, né? Você tem empresas terceirizadas que têm um padrão muito bom de atenção à saúde ao trabalhador e outros que, infelizmente, pecam em alguns setores. Então, a gente tem que avaliar. E isso é muito em função da cultura da empresa que está sendo prestada. Se você tem uma empresa séria, uma empresa que sempre priorizou a saúde e segurança do trabalhador, possivelmente a empresa terceirizada que ela vai contratar vai ter um alto nível de atenção. Ela vai exigir isso da contratada, empresa, né? Por outro lado, isso às vezes não acontece em outras empresas em que esse nível de atenção não é o mesmo. As multinacionais aplicam muito isso no dia a dia, né? Costumam aplicar, isso já é cultural deles. Já é cultural deles, até mesmo para a empresa entrar numa multinacional, ela passa por uma avaliação, né? São várias, né, exigências. Uma questão que eu acho que é importante a gente abordar dentro desse tema é o clima organizacional. Faz toda a diferença. Do trabalho. E o clima, ele começa desde a seleção, né? O recrutamento, o treinamento adequado. Você tem empresa que praticamente nem treina o indivíduo, ele já coloca o indivíduo lá para fazer determinada função. E quer exigir dele uma perfeição, isso né? Aumenta o risco de acidência, aumenta o risco de adoecimento, de insatisfação do indivíduo. Então, você tendo uma gestão mais humanizada e um treinamento, um recrutamento, uma seleção que atenda às expectativas tanto do trabalhador como da empresa, e isso, com certeza, você vai ter menos problema lá na frente. Né? Você vai preservar mais a saúde do trabalhador. Vamos até Assis Figueiredo no Magazine Luiza. Só no Magazine Luiza da Assis Figueiredo, com a Prefeito Chagas, você, plantonista, encontra as melhores promoções da semana. Tem linha completa de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis para deixar a sua casa linda e equipada. Passa por lá, fala com a Priscila, fala com toda a equipe e faça o seu cartão Luiza. Lembrando que é só na loja da Assis Figueiredo com a Prefeito Chagas. Magazine Luiza na Assis com a Prefeito Chagas. Participe com a gente aqui no WhatsApp do Plantão 47 também, 99927-3591, também no facebook.com/tvplanweb. Doutor Luciano, ele é o autor desse livro, Trabalho e Desenvolvimento Humano. Vários médicos, vários colegas participaram também desse livro, Não, doutor? esse foi um trabalho multidisciplinar. Multidisciplinar, a gente está falando muito dessa questão da importância, né, da multidisciplinaridade, né, na atenção ao trabalhador. Não, na verdade, de médico só tem eu, na verdade. E tem profissionais da área de fisioterapia, né? Foram outros profissionais da área das ciências humanas, da área de engenharia, da área de educação. Quer dizer, foi uma iniciativa de vários profissionais de várias áreas diferentes. A humanização, a gente tem ouvido muito falar sobre isso, principalmente na questão da cidade de saúde também, né? A atenção humanizada, né? Isso é uma questão que a gente sempre está muito em pauta, né? Muito em ênfase. É muito importante na atenção humanizada da saúde, na atenção humanizada ao trabalhador, porque esse trabalhador ou um paciente, né, muitas vezes ele chega num estado comprometido, de vulnerabilidade. Então a gente tem que abordar ele de uma forma coerente e humanizada, acolhedora. Ele quer se sentir acolhido ali. Sim, acolhedora, porque se a gente atende de forma fria, né, com frieza, com desinteresse, isso vai refletir na percepção dele e na saúde dele, negativamente. Então, a atenção humanizada hoje é uma prioridade dentro da atenção à saúde ao trabalhador e na saúde de forma geral. Isso é botado em prática também dentro do projeto? Sim, sempre recebendo as pessoas ali com um bom dia, um sorriso, oferecendo os nossos trabalhos, porque às vezes a única coisa que a pessoa está precisando é de um bom dia.
A partir do momento que você dá um bom dia, um boa noite, um boa tarde sorrindo, a pessoa já se sente, nossa, que legal, já se interessa em participar do nosso programa, em ver o que a gente está oferecendo. Então é fundamental, tanto no programa quanto fora dali. A gente, como profissional, se você não tiver um carisma no saber ouvir o seu cliente, você acaba perdendo. Você acaba perdendo. Perdendo, né? Sabe que eu me senti nisso? Porque eu chego aqui na TV numa alegria para trabalhar, né? Que você não tem ideia, viu? Dou bom dia, viu, doutor? Tem que ser assim, não tem? Tem que ser assim. Tem que ser positivo. Atitudes positivas só geram satisfação dentro do trabalho. Coisas boas, não é isso? Sim. Só atrai coisas boas. Essa abordagem que vocês fazem ali na João Pinheiro, junto das Junqueiras, como que é? Tem muitas histórias para contar ali. Temos bastante. Muito caso bacana ali. Sim, ali a gente presta socorro, às vezes, para algumas pessoas que, querendo ou não, acontece algum acidente de vez em quando. Então, a enfermeira vai, juntamente com a técnica de enfermagem, elas prestam os primeiros atendimentos, chamam o SAMU ou o bombeiro. A partir dali, eles chegam, elas passam os dados para eles e a gente já volta para o nosso trabalho. Ali a gente aborda o pessoal, tem muita gente que às vezes nem queria passar, nem queria ferir a pressão, a partir dali senta, descansa um pouquinho, enquanto isso a gente coleta alguns dados. Às vezes a pressão está alta, a gente já faz uma orientação prévia, às vezes a pressão está boa, você, ai que legal, nossa, ainda bem que eu sentei aqui. Alguns até que estão com a pressão, que chega a estar com a pressão bem alterada, a gente pergunta qual que é a orientação do médico. Você, não, já estou acostumada a caminhar. Dependendo da pessoa, a gente orienta a não ir, dependendo do valor que está essa pressão, né? A enfermeira passa as orientações e a pessoa muitas vezes desiste de estar fazendo a caminhada. Por quê? Porque a pressão está muito alterada. A tendência de quem pratica atividade física é aumentar a pressão. Não é uma regra, por quê? Porque varia de organismo, é individualidade. Então, alguns, a tendência é subir, mas alguns vai praticar, volta com a pressão mais baixa. Então, a gente respeita muito isso e tenta orientar da melhor forma possível. Temos a nutricionista também, que a gente acaba pesando, medindo, fazendo o cálculo do IMC para ver se está dentro do peso ideal, se está com sobrepeso. A nutricionista fica ali também durante as manhãs? Sim, a nutricionista fica ali com a gente. Então, é um atendimento completo à população. A gente a gente mede a circunferência do abdominal para ver se está dentro da normalidade. A partir dali, eles recebem um impresso. E a partir daquele impresso, muitas pessoas já mudaram de vida. Eles estão passando só, vamos ver como é que tá, vamos fazer tudo. Acaba fazendo participando do nosso trabalho e muda de vida a partir dali. Tem muitos que voltam, olha só, eu estava com tanto, leva esse impresso pra gente e a gente faz uma comparação. Olha como que eu estava, olha como eu já estou. Então é um acompanhamento que a gente faz todo final de semana, mas tem pessoas que passam de 15 em 15 dias para ver se já mudou um pouquinho. Os hábitos dela, as escolhas dela a partir dali mudam muito. De certa forma, vocês estão plantando uma sementinha ali na pessoa, mudando os hábitos das pessoas, né? O fato delas estarem acompanhando, né, doutor, já faz uma diferença danada, sim, né? Sim, recentemente nós fazemos esse trabalho em algumas empresas parceiras também. Nós estávamos em uma empresa e o funcionário ele estava muito fora do peso. A partir dali, ele mudou. Foi em dezembro, se eu não me engano. Depois de 3 meses, ele me mandou a foto. Então, quer dizer, ele fala que nós mudamos a vida dele. A partir daquele momento, ele tomou a decisão, ele se olhou, viu o peso que estava. Em 3 meses, ele mandou a foto dele, completamente mudado. Tem que ter um choque de realidade de vez em quando, né? Sim, a gente não pode ficar só passando a mão na cabeça, não, vai melhorar. Porque as pessoas, alguns costumam ser bem dramáticos, né? E justificando, mas é por conta disso, é por conta daquilo outro, mas nunca assume realmente que, sou eu. Então, o principal é você reconhecer que você quer mudar, reconhecer que você tem as ferramentas para mudar. É comum do ser humano isso, doutor, sempre arrumar uma desculpa, né? Sim. Sempre ter uma desculpa para tudo, né? Sim, e o que a gente percebe, na maioria das vezes, o que vai ser mais eficaz nessa pessoa vão ser as medidas não farmacológicas. Porque você tem medidas farmacológicas, né? Que são, por exemplo, entrar com remédio para controlar a hipertensão, ou entrar com remédio para controlar a diabetes. Mas as medidas não farmacológicas, que são basicamente a atividade física e o controle da alimentação, uma reeducação alimentar, com redução do sal, paciente hipertenso, de forma geral, e da redução da ingesta de carboidrato.
né, que a gente sabe que ainda é uma questão e muito frequente na nossa sociedade. A gente ingere uma quantidade de carboidrato muito além do que o nosso corpo necessita. Quero falar desse assunto no próximo bloco. Eu tenho um recado para você da Artes e Cores, acompanhe. A Artes e Cores fabrica uma linha completa de revestimentos, texturas, grafiatos, tintas e permeabilizantes. Seja você mais um cliente satisfeito, comprovando a qualidade, a economia e o know-how da Artes e Cores. Há quase 2 décadas trabalhando com as melhores matérias-primas, produzindo produtos de alto padrão e oferecendo mão de obra especializada. Tudo isso para Poços de Caldas e região, viu? Passa por lá, fale meu nome. Faça uma visita na Rua Leontina Generoso 100, no Santa Ângela. 3721-2138. Daqui a pouco a gente volta com a parte final do Plantão 47. Até já! De volta com a parte final do Plantão 47. Recado para você da Cabana Pizzaria. É hora de falar de promoção para você da Cabana Pizzaria, agora com drive-thru na zona oeste da cidade. É promoção de segunda a segunda. Entrega grátis, você compra uma pizza e ganha uma Fanta Guaraná 1,5 litro. Agora, comprou 2 pizzas, você ganha uma Coca-Cola 2 litros. Tem também o delivery gratuito, 3414-9200. 3414-9200, só na Cabana Pizzaria, aqui em Poços de Caldas. Cabana Pizzaria com drive-thru agora na João Pinheiro, aqui em Poços de Caldas. Participe com a gente. Hoje estou aqui com a educadora física, a Neia. Ela faz parte da Climep Total, um projeto super bacana. Projeto, na verdade é um programa, né? Programa Viva Mais. Também o doutor Luciano Rezende Ferreira. Nosso tema é a saúde do trabalhador. Você se preocupa com isso? Você está antenado a esse tema tão importante? O trabalhador tem que estar bem, para a empresa poder também estar bem. É um ciclo, na verdade, né, e você participa com a gente. 999-27-3591, também no facebook.com/tvplanweb. Nós encerramos o último bloco, né, eu disse que até gostaria de continuar no assunto, que é a alimentação, no tema que é a alimentação. Não é só dentro do trabalho, a alimentação ela tem que passar ali, né, do café da manhã, durante o dia, à noite, tem a ver com esse cuidado que a gente tanto cobra também, doutor. Sim, a alimentação é fundamental. O que a gente tenta passar para os trabalhadores é sempre a importância de uma alimentação saudável. E hoje em dia, assim, algumas coisas dentro da alimentação se alteraram no decorrer de alguns anos, né? Antigamente a gente tinha muita questão negativa relacionada ao colesterol. Ainda existe bastante, mas hoje em dia eu acho que o grande vilão da maioria das patologias, das doenças que afetam o trabalhador e a população em geral, é o uso excessivo de carboidrato. Carboidrato? Açúcar e carboidrato, principalmente, né? A gente ingere uma quantidade muito grande, muito acima do que o nosso organismo necessita de carboidrato. Isso eleva muito o açúcar no sangue, a glicose, as reservas de triglicéridos. É muito comum a gente encontrar pessoas com fígado gorduroso, né, que fazem ingesta grande de carboidrato. E isso pode levar a uma série de problemas. Então a gente procura passar, né, sempre para o trabalhador a necessidade de ingerir menos carboidrato. Tem trabalhador que, dentro de algumas empresas que eu trabalho, que comem 4 pães de manhã. De manhã? Isso é muito, entendeu? Então a gente orienta, por exemplo, tirar o miolo do pão, ingerir a menor quantidade, 1 ou 2, né, 1 no máximo, de preferência utilizar um pão integral, né, que todo carboidrato que é complexo, né, aí vem os alimentos integrais e alguns outros como batata doce, mandioca, são carboidratos complexos, e ele é digerido com um pouco maior dificuldade e eleva a glicose, o açúcar no sangue, um pouco mais lentamente. Então são carboidratos assim mais saudáveis, né? Agora, a gente ingere muito carboidrato, então a gente deveria diminuir um pouquinho essa ingesta excessiva de carboidrato.
Tem que puxar a orelha do pessoal de vez em quando, né? Temos que puxar. Dá essa direcionada, na verdade, né? Sim, a nossa nutricionista está sempre orientando, diminuir a quantidade de carboidrato ingerido, procurar escolhas melhores, né? Carboidrato de baixo índice glicêmico, que seria a batata doce, que o doutor citou, entre outros, né? A nutricionista sempre passa as orientações necessárias ali no programa para que a pessoa possa estar se alimentando melhor, estar ingerindo bastante líquido. Tem pessoas também que acabam que come muito, mas não toma líquido, come os integrais, mas não bebe líquido, aí é onde já acarreta outros tipos de outros tipos de problemas, né, doutor? Que aí o intestino vai acabar que não vai funcionar, aí fica nervoso, aí vem. Vai desencadeando ali, né? Sim, vai desencadeando. Uma coisa vai puxando a outra. Muito bem. Eu quero falar para você da Cursando Técnico aqui em Poços de Caldas. Você sabia que quanto mais especializado o profissional, maior a remuneração? Agora você pode contar com a Cursando Técnico, uma plataforma online onde você pode estudar de onde você estiver. Lá você encontra cursos profissionalizantes e técnicos que farão você se destacar no mercado de trabalho. Para você ter uma ideia, um técnico de eletrotécnica pode ganhar até R$6.000 e as indústrias procuram esse tipo de profissional. Matricule-se agora em www.cursandotecnico.com.br ou vá até a Humanidade da Prefeito Chagas 539, aqui em Poços de Caldas. Lembrando que os professores sempre dão suporte online aos alunos. Cursando Técnico, construindo o seu futuro hoje e sempre. Mais uma grande parceira aqui do plantão. Conheça mais no www.cursandotecnico.com.br. Vem com a gente aqui no Plantão 47, nesse feriado, dia 13 de maio, feriado aqui em Poços de Caldas. A festa está acontecendo. Na festa também tem que tomar cuidado, né, doutor? Lá que nós estamos falando de alimentação, né? Tem que tirar um pouquinho o pé, né? Tem. Principalmente assim, nesses locais é sempre importante a questão do álcool, né? O uso excessivo do álcool. E sempre que, às vezes, a pessoa ingerir uma bebida alcoólica, sempre está preocupada em hidratar o corpo, né? Sempre associado com a ingesta de água, de líquido, principalmente água, para não desidratar o organismo, né? O álcool desidrata muito. E a questão da alimentação também é importante. A gente comentou da questão do carboidrato. O que é muito comum em algumas situações é a pessoa associar 2 carboidratos simples. Isso é totalmente contraindicado. Então, por exemplo, comer um macarrão com arroz. Já tem 2 fontes de já tem 2 carboidratos ali, o macarrão e o arroz. Exatamente. Então, assim, para que você vai associar os 2? Arroz com batata. Batata é outra fonte de carboidrato simples, né? Batata inglesa. Então, sempre ficar atento a isso. Pizza com algum outro carboidrato, entendeu? Então, é bem complicado, né? Então, é uma questão cultural, a gente tem que abordar isso aos poucos, né? Sim. Não dá, muitas vezes, para você mudar isso de uma hora para outra, mas é importante você colocar essa ideia de alimentação saudável na cabeça do trabalhador. Aí esse direcionamento da sua parte como médico junto às empresas que o senhor passa. Sem dúvida. Passa isso também. Sim, e no momento é quando ele vem para você com os exames, né? Aquele colesterol lá em cima, né? Traz aquele colesterol, exame. triglicéridos, como eu falei, o triglicéridos é a gordura neutra, né? Mas geralmente ela vem acompanhada de uma glicemia de jejum alterada. Já é muitas vezes uma pré-diabetes. Ainda não é a diabetes, mas está acima de 100 ali. E você tem que abordar. Você tem que muitas vezes fazer uma abordagem bem de perto. Vocês atendem algumas empresas também, é isso? Sim, atendemos. E aí como que funciona isso no dia a dia? Uma vez por semana? Como que é esse atendimento? E existe essa orientação também por parte de vocês? Sim, normalmente são na CIPAT. Eles nos convidam, aí nós vamos até as empresas prestar os atendimentos. Nós temos uma resistência muito grande. A maioria dos funcionários não gosta de passar. Tem resistência? Temos. Eles têm os que têm a pressão alta que eles não querem passar porque às vezes esqueceu de tomar medicação. Aí se a gente afere a pressão, a gente tem que levar ao superior, aí o superior, né, vai encaminhá-lo pede ele para casa tomar ou vai até o médico? Sim, nós enfrentamos algumas resistências. Mas a grande maioria hoje, quando a gente chega na empresa, eles já estão orientados a todos têm que passar.
E porque é um benefício para eles, para saber como que está a saúde, para fazer uma massagem relaxante. E eles acabam que ficam tão preocupados em fazer o horário de almoço que perde aquele momento, sabe? Aquela oportunidade de fazer uma massagem para voltar para o trabalho mais disposto. Aferir a pressão, saber se está dentro do peso ideal, a maioria não quer, não. Eles só observam que eles, não, agora eu vou almoçar, depois eu volto. Por quê? Porque eles não querem ouvir a verdade, né? A maioria das vezes não querem. O fato é que a gente tem que se cuidar, né, gente? Nós precisamos estar bem, né, com a saúde. Eu vou pegar até, eu não costumo falar muito da minha pessoa aqui no programa, mas a própria voz. Eu trabalho com a voz e eu acabo falando muito durante o dia. E a gente não percebe o quanto a gente fala. Né? Porque tem entonação, cada programa pede uma entonação, o rádio pede uma outra dinâmica. Sim. E aí, com o passar do tempo, o que aconteceu? Eu tive que procurar uma profissional, uma fonoaudióloga, né, para fazer um acompanhamento, porque a voz estava indo embora. Eu tive que buscar ali conhecimento, me reeducar, até mesmo com relação à alimentação. O quanto a alimentação, gente, faz diferença para a voz. Sim. Eu não tinha o hábito, por exemplo, né, de comer maçã. Sim. Nunca tive o hábito de comer maçã e pera. E foi uma das coisas que a fonoaudióloga me indicou, por exemplo. Tem alguns alimentos que são ricos em pectina, né? Esse tipo de alimento, essa substância, ela protege a garganta, né? A orofaringe. Previne contra a infecção, colonização bacteriana, além de formar uma camada protetora. Além disso, a hidratação, né, e repouso vocal, né? Muita água, né, doutor? Muita água. Água é indicado para todo mundo. Sim, a água hidratação não faz mal. Ela previne várias doenças, inclusive doenças renais, né? E muitos dos problemas de infecção de urina, calculose renal, são associadas a pouca hidratação do indivíduo. Vamos até a Ótica Contato aqui no plantão. Deu a louca na Ótica Contato. Tem lente multifocal digital personalizada por R$ 549 e você ainda ganha o segundo par de lentes iguais ao primeiro. Essa promoção é para você que sempre sonhou ter um óculos de grau. Agora na Ótica Contato é possível. Não fique de fora dessa. Ótica Contato, mais alto grau de satisfação em atender bem pelo menor preço. Avenida Francisco Salles 256. Telefone 3721-5043. De volta, pessoal, olha só que interessante, o doutor citou aqui há pouco a questão, né, do álcool, mas tem uma outra também que atrapalha muito, que é o tabagismo também, muito comum hoje. Sim, o tabagismo ele está relacionado com várias doenças, né, que afetam os trabalhadores também, e a gente tem que incentivar os programas de cessação de tabagismo na empresa, né. E isso é fundamental para a melhoria de tudo, assim, prevenir doenças que vão afetar. Eu sempre falo para eles, por exemplo, se o paciente está com 40 e poucos anos, ele vai beneficiar demais de um programa de cessação de tabagismo, porque muitas das complicações para alguns indivíduos vêm depois dos 50, 60 anos. Então são complicações graves, né? Neoplasias, problemas respiratórios mais graves. E principalmente aqueles também que trabalham com algum problema, alguma poeira, esses realmente não tem porquê eles estarem fumando. O cigarro ele só vai agravar o quadro. Então, os programas de cessação de tabagismo são fundamentais. Né? A Climep tem um programa voltado para isso? Sim, nós temos um programa que se chama Viva Mais Sem Cigarro. Ele é direcionado para os funcionários, né, que queiram participar e para os beneficiários Climep Total. É uma equipe multidisciplinar composta por uma médica, uma enfermeira, uma psicóloga, fisioterapeuta e a nutricionista também. Um acompanhamento completo. Nós atendemos toda segunda-feira, das 16 às 19h30. Durante 6 meses de tratamento, a Climep, de acordo com a avaliação da médica, né, ela cede a medicação para o beneficiário, para o funcionário que está interessado em realmente parar de fumar. A partir dali, a gente vai tendo um acompanhamento psicológico, a psicóloga atende todas as segundas-feiras. Normalmente, eles fogem um pouco do assunto, sabe? Eles não querem falar do cigarro. Não querem entrar nesse tema. Não, eles relatam várias coisas, menos o cigarro. Aí tem que estar sempre voltando ao tema, conversando. Nós temos a fisioterapeuta que faz o trabalho respiratório, orientando, né, na hora que a pessoa está mais, vamos dizer assim, mais desesperada, mas não seria esse o termo. Tem a nutricionista que dá as orientações do que comer
na hora dos gatilhos, né? Que tá assim, eu gosto de tomar um cafezinho e já fumar. Então ela vai estar orientando. Então vamos tentar tirar esse cafezinho, vamos tentar só tomar uma aguinha, para ir diminuindo. Eles têm uma meta. Durante o programa, a gente vai colocando metas. Vamos diminuir essa semana, 2, até que a pessoa chegue no final sem parar de fumar mesmo. Sim. A intenção seria uma abordagem não medicamentosa, mas depois da avaliação da médica, ela toma a decisão, né, se realmente precisa ou não entrar com a medicação. Porque a gente recebe ali pacientes com vários problemas de ordem psicológica. Então, a gente, às vezes, a psicóloga já encaminha para outro tipo de tratamento também, e a gente Sim. acompanhando. E o tabagismo acaba influenciando até mesmo na prática esportiva, né? Sim, é onde temos a resistência deles também. Eles não querem fazer, não querem praticar exercício, não querem passar com a fisioterapeuta, que a gente vai orientando a fazer atividade física, da importância da atividade física durante o processo de parar de fumar. Não só durante o processo, né? Porque a atividade física é importante para qualquer pessoa, que fumante ou não. Então, eles têm uma resistência muito grande e acaba que faz tudo, menos fazer o exercício. Mesmo com a proibição da própria Sim. publicidade do cigarro, Sim. né, as pessoas ainda tendem a... Ainda é demais. E assim, tem a questão, muitas vezes, pacientes que param, eles têm uma melhoria do paladar e acabam ingerindo mais alimentos. Assim, isso é muito comum. Uma coisa acaba trazendo a outra. E tem essa questão do ganho de peso também, do metabolismo e tal. E é um pouco esperado, né, um certo ganho de peso depois que o paciente para de fumar. Então é importante, eu acho que ressaltar essa questão da abordagem pela equipe multidisciplinar, entendeu? Porque isso que vai fazer. Não adianta ele só querer parar se ele não for acompanhado por uma equipe com atividade física, etc. Porque a gente percebe que muitas vezes ocorre que o paciente ele para o tabagismo por alguma coisa que ocorreu a ele, assim, grave de saúde, ou a algum familiar muito próximo. Ou algum evento que eu precisei mesmo de parar. Aí ele acaba parando sem ajuda. Agora, do contrário, é importante ele parar com essa equipe. Isso é muito importante. Vamos até a Guadalupe, tem um recado para você. E atenção, neste mês das mães, a Guadalupe está com uma promoção super especial. Na compra do sofá, no pagamento à vista, sabe o que acontece? Você ganha um brinde. Isso mesmo, comprando qualquer sofá na Guadalupe para pagamento à vista, você escolhe entre uma poltrona, uma cabeceira ou um box. Você não pode perder, hein? São estofados de alto e médio padrão, a preço de fábrica. Corre para Guadalupe, Rio Grande do Sul 677. De uma coisa eu tenho certeza. A gente tem que gostar da gente, não é isso? Tem que se cuidar, procurar melhorar sempre, alimentação. Tem as questões dos modismos, né? Sempre aparece, o alimento tal faz bem, não usa isso aqui que faz mal. Mas a gente tem que sempre procurar uma orientação médica, né? Um educador físico também para os exercícios, porque no final das contas isso vai acabar com rendimento para a empresa, rendimento ali na vida pessoal também, psicológico e tudo mais, né, doutor? Sim, é preciso a pessoa gostar dela mesma, né? Sim. E ter essa autoestima elevada e tal. E a prática de atividade física, uma alimentação mais saudável, ele reforça tudo isso. Então é importante ele estar ciente disso, gostar dele mesmo. Se ele está muitas vezes acima do peso, ou coisas que interferem na atividade da vida diária dele, ele buscar o auxílio. Esse auxílio pode estar lá até mesmo dentro da empresa dele, entendeu? Com uma equipe que vai acolher ele ou dentro dos programas preventivos. Super bacana, como no caso da Climep, não é isso? Sim. A ordem é se cuidar. Se cuidar. A pessoa tem que gostar dela mesma, ponto principal, como o doutor citou, porque a saúde em primeiro lugar. Nós todos sabemos que enquanto a gente tem saúde, está tudo bem. A partir do momento que você fica doente, aí já é outra história. Então a empresa oferece meios para você estar sempre saudável. Para você buscar, se você, eu não posso, mas gente, tira meia horinha do horário de almoço, sobe para a academia, faz um pouquinho, pensa no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, tanto física quanto mental. O corpo cobra. O corpo cobra. O que os estudos demonstram que o que influencia mais na saúde do indivíduo é o comportamento e o estilo de vida. Isso comportamento e o estilo de vida. É mais de 50%. Olha isso, que interessante, hein?
Não é o fator hereditário, não é assistência ao plano de saúde, isso facilita muito. Mas o principal é o comportamento e estilo de vida. Atitude. E tanto isso, como também o comportamento na questão relacionada ao acidente de trabalho também, que é outra questão que a gente pode comentar um pouco. Acidente do trabalho é algo muito comentado nos últimos tempos também, né, doutor? Sim, a gente tinha, ainda tem um número elevado, porém a gente está reduzindo isso, muito em função dessa proximidade dos setores de saúde e segurança e da conscientização do trabalhador. Porém, o número ainda é elevado, principalmente os acidentes de trajeto, ainda a gente tem muitos acidentes de trajeto, principalmente relacionados ao uso de motocicleta. Os acidentes motociclísticos ainda são muito altos, porque praticamente acidente de motocicleta pode gerar, às vezes, lesões de membros superiores ou inferiores, que vão gerar afastamento. Então a gente procura educar o indivíduo, né, em relação à segurança no trânsito e, de preferência, se equipar. Né, e o acidente de trajeto foi muito discutido na reforma trabalhista, sim, né? Sim. Muito discutido, tem que tomar muito cuidado. Sim. Principalmente motocicleta. Principalmente motocicletas, são os acidentes mais graves que a gente tem. Essa aproximação que o senhor citou, doutor Luciano, dentro das empresas, passa por todos os setores? Sim, RH, setor de gestão, o setor de segurança, que eu acho que é fundamental, ele está integrado com o setor de saúde. Como introduzir isso nas pequenas empresas? Porque você chega numa multinacional, numa grande empresa, tem lá uma placa, às vezes, sim, estamos há 300 dias sem um acidente. Agora eles vão ter a necessidade de ter um serviço desse, ou seja, as pequenas empresas, sim, elas têm, então muitas estão contratando serviço terceirizado. Então é importante você ter um serviço de medicina do trabalho de qualidade, que vai prestar esse serviço nas pequenas empresas. Vai introduzir essa mentalidade. Sim, exatamente. Vamos até a Minas Gran, tem um recado. Minas Gran tem um recado para você, acompanhe. Requinte Bom Gosto é na Minas Gran. Tem materiais nacionais importados, toda a linha de pisos em mármores e granitos e a novidade. Bora conhecerem a linha de churrasqueiras. Essa equipe faz orçamento sem compromisso com várias opções de pagamentos. Atender bem o cliente com qualidade nos produtos e entrega no prazo combinado é o compromisso da Marmoraria Minas Gran. Avenida Venceslau Braz 840, no Parque Primavera, aqui em Poços de Caldas. O telefone é o 3713-1170. Você acompanha o recado da Minas Gran na Zona Leste aqui de Poços de Caldas. Eu quero agradecer a presença do Dr. Luciano Rezende Ferreira. Ele é o autor desse livro, Trabalho e Desenvolvimento Humano. Bate-papo super bacana sobre a saúde do trabalhador. Muito obrigado pela presença, Dr. Luciano. Agradeço bastante a oportunidade, o espaço aqui para divulgação desse assunto, do livro, e gostei bastante. Espero que o senhor possa voltar em outra oportunidade, tá bom? Estou à disposição. A Neia já está convidada de novo, viu? Para voltar para falar com a gente. Ela é coordenadora do programa Viva Mais da Climep Total aqui em Poços de Caldas. Ela é educadora física. Super bacana poder falar com você também, Neia. Muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima, tá? Até a próxima. Eu volto amanhã às 7 horas da noite, ao vivo, aqui no Plantão 47, um pouco mais cedo, lá na Transamérica, às 10 horas no Transa News, e ao meio-dia agora tem o Plantão da Tarde também, tá bom? Uma ótima noite para você e até a próxima.